50, então, né, idênticas aí do problema anterior, né, tá, para não ter erro aí na hora de traçar, tá ok? Então, aqui, ó, 24 com 50, vamos lá na nossa carta. A carta, ele fala aqui, ó, que o projeto... A tela não está compartilhando. Não? Ué, tá vermelho aqui para mim? A gente aqui tá. Dá uma olhada aí que... Tá aparecendo. Tá, dá uma olhadinha, porque para mim aqui tá compartilhando aqui, ó. Dá uma olhada aí. Tá, então, o lugar é Natal, né? Como o projeto é Natal, a gente vai lá na 16.401 e vai ver que Natal fica no nível do mar, né? 52 metros é nível do mar, certo? Tá, então a gente vai pegar uma carta para a pressão, né, do nível do mar, né? Tá? Então tá aí. Então vamos lá, então a gente vai colocar esse ponto aí na carta, né? Então vou colocar esse ponto na carta aqui. Deixa eu ver que cor que eu vou usar para isso. Vou usar esse verde aqui. Ok, então tá aí esse verde escuro, beleza. Então, 24 com 50 é essa posição aqui onde eu fiz uma bolinha, né? Então aqui eu vou chamar isso daí de S, tá? Como sendo o ambiente, né? A sala. Beleza, tá aí. Que mais? Deixa eu pegar aqui. Opa. Ele fala que o ambiente é climatizado é um supermercado, isso aqui é importante para a gente, que a gente precisa depois escolher, né, onde que é. Então, isso aí é um supermercado popular com uma área de 1.000 metros quadrados. Né? Aqui o quadrado, aqui, só deixa eu dar uma voltada aqui. Mais um. Aqui o quadrado aqui não fica, né, sobrescrito porque o Teams não tem essa opção, né? E tem uma insuflação pelo fogo, também bastante importante essa informação aqui para a gente também. Beleza? A instalação é Natal, papá, e aí a frequência anual 1%. Ok? Tá? Na carga térmica, o calor sensível deu 58.000 watts e o calor latente 15.000 watts. Ok? Ele fala que o fator de bypass adotado para a máquina, né, o fator de bypass é 0,15. Beleza, tá aí então, né? É isso aí que a gente vai fazer. Ok, então vamos lá ver que a gente, né, como é que isso aí vai funcionar, então. Então vamos lá. Então ele quer a vazão de ar insuflado, ele quer a vazão de ar de renovação, a temperatura de mistura, um traçado da evolução da carta, temperatura de superfície da serpentina e a capacidade sensível latente de todos os equipamentos aí, né? Então, como ele quer Natal para 1%, 1% é esse cara aqui, não. Tá aqui. Projeto de resfriamento e desumidificação, né? Sempre, né? Tá? Então, 32 de bulbo seco e 25,3 de bulbo úmido coincidente. Então, opa, vamos voltar aqui. Vamos lá na carta e vamos colocar isso daí. 32, deixa eu só anotar isso daí num pedaço de papel aqui, porque não tem que ficar indo e voltando toda hora. E a minha cabeça está meio, né, falhando, né? Então, TBS 32 e TB1 C 25,3. Beleza, vamos lá então na carta. Tá aqui, barababá, ok, vamos ampliar um pouquinho aqui para ficar fácil para enxergar, né? Então, tá aqui, ó. Vou dar isso aqui para caneta, aqui. Então, aqui, ó, 30, 31, 32, 32 está aqui, a gente está indo no mouse aqui, para papá, 32, ó, 31 aqui, que não está enxergando, né? 32 aqui, só para você enxergar aí, né? 32 esse cara, eu vou fazer uma linha aqui em cima de 32 aqui, para você ter uma noção do que eu estou fazendo, né?
32 está aí, tá? Então ele vai ler em cima. 32, vai subindo em cima da linha 32, até onde? Ó, aqui ó, é 25, esse número aqui em cima, 25. Então 25,3 é mais ou menos aqui assim, mais ou menos por aqui assim, certo? Ok? Então tá aí, né, esse ponto aí, deixa eu só apagar o restante para baixo, que não me interessa. Esse ponto para baixo não me interessa, tal. Só um pontinho lá que tá o suficiente. Então aqui, ó, é 32 com 25,3. Então aqui, ó, é o meu ar externo. Feito isso daí, então agora eu vou juntar esses dois pontos aí, né? Então já estou fazendo, tá fazendo o traçado já da carta, né? São esses dois aí. Tá, beleza. Então, tá aí o traçado, né? Tá? Então, esse aqui é o quê? O que é esse ponto aí, né? No meu, talvez não fica muito preciso, né? Por conta da minha régua é de grau em grau, né? Mas isso aí é aquele, né? Voltando lá, relembrando, aqui tá minha sala, né? Sala tá aqui é a sala, aqui é o ar externo, aqui é uma caixa de mistura, vamos dizer assim, né? Tá? Aqui o ar retornou aqui, né? Tá? Para essa caixa aqui. Então, uma parte do ar retorna para cá, né? Tá? Está dizendo que o retorno é igual ao ar externo, né? Senão eu falaria, né? Olha, tem um ganho de 1 grau no retorno, tal, né? Aí a gente precisa ajustar isso aí, ok? Tá? Então, essa linha aqui indica esse pedaço aqui, né? Essa caixa de mistura aqui. Então, daqui para frente, o ar vai sair com uma temperatura, que é uma temperatura de mistura, certo? A mistura desses dois caras aí, né? Mistura dessas duas massas de ar aí, né? E aí depois vai passar lá numa serpentina, vai resfriar e desumidificar. Uma SRD, tá? Tem um filtro aqui? Tem, mas filtro não vai mudar a condição. E depois, né, talvez tenha um aquecedor ou não, né? A gente precisa ver o que vai acontecer aqui, né? Então a gente está até aí por enquanto. Beleza. O que mais que a gente tem ali de informação antes de sair fazendo conta aí, né? Quer dizer, deixa eu fazer conta, mas para resolver o que a gente já tem, né? Então, ó, eu tenho o fator de. Eu tenho. Professor, Oi. esse primeiro ponto aí é TBS 24 e unidade relativa de 50 na ICS aí, né? Isso, aquele A foi o primeiro que eu pontuação, né? marquei. Isso. Foi o primeiro que eu marquei, tá bom? Opa, deixa eu só voltar aqui. Primeiro ponto lá é o que é a sala, né? É esse cara aqui, ó. 24 com 50, tá? Beleza? Joia. Então, ó, ele fala que o calor sensível é 58.000 e o calor latente é 15.000. Então, a gente pode calcular com isso daí, né? Qual que é o fator de bypass, o fator de calor sensível, né? Então, o fator de calor sensível é o calor sensível pelo calor total, certo? E é a mesma coisa que fazer 58.000 dividido por 58.000, opa, mais 15.000. Ok, quanto dá isso aí? R$ 0,79.
0,79? Beleza, deixa eu colocar aqui. 0,79. Beleza, 0,79. Esse 0,79, a gente vai vir aqui, né? A nossa sala, ela bate exatamente no ponto aí, né? Que é o ponto é o zero, né? Dessa escala aqui, né? É o ponto, né, inicial dessa escala. Então é fácil, né? É só pegar a régua. Cadê você? Opa, aqui. Só pegar a régua aqui, né, e colocar na inclinação, opa, para 0,79. Então, aqui a gente tem que procurar o 0,79, né? 0,79 aqui é 0,80, 0,79 é um pontinho antes, né? Tá? Então, aqui, ó, vai ser mais ou menos isso aqui. Vamos subir. Tá aí, ó, tá vendo? Aqui é 0,8. Esse outro tracinho aqui em cima, esse é. Opa, deixa eu fazer o seguinte aqui. Só dar uma ampliada aqui. Deixa eu dar uma apagada naquele negócio. Ó, vou dar um zoom ali, ó. Olha aqui, ó. Aqui é 0,8. Esse de cima aqui é 0,79. Tá? É isso aí que a gente está pegando aí, né? Então vamos lá. Então, tá aqui, ó. 0,8, 0,9 tá ali. 0,79, né? E aí eu vou então traçar. Né? Por quê? Porque essa linha aqui é a linha de insuflação, né? Ok? Vou traçar ela até lá na saturação, tá bom? Tá? Não vai ser saturação, né? Mas a gente pode deixar até ali, depois qualquer coisa a gente apaga onde for, né? Ok, então tá aí, né? Essa é a nossa, né? É a nossa condição aí, tá? Então é desse jeito aí, né? Essa linha que eu tracei aqui. Então o que a gente sabe? A gente sabe essa linha aqui, que é a mistura, e essa linha aqui, que é o fator, né, de calor sensível. Tem alguém com o microfone aberto aí, tá? E eu fico falando e fica dando eco na minha orelha aqui. Então, foi até que a gente chegou. Beleza, que mais? Bom, ele quer a vazão de ar insuflado e ele quer a vazão de ar de renovação. Bom, vazão de ar insuflado é essa equação aqui, certo? É essa equação aqui, né? Que a gente utiliza, então, para fazer ali, né? Aqui, o que que a gente tem na equação? A gente tem lá, não, o calor sensível, né? Então, aqui é o calor sensível, que é aquele que está lá, aqui está escrito calor sensível interno efetivo. É o que está dizendo ali no problema, tá? Só para não escrever tudo, eu deixo só como calor sensível. 1,23, porque é a condição máxima, né? Lá no nível do mar, tal, né? E a gente usa esse cara aqui porque assim, a gente sempre joga para o fator de segurança, né? 1 menos o fator de bypass, a temperatura interna menos a temperatura de ponto de orvalho da serpentina, tá? Então, essa daqui é a equação. Bom, para a gente saber qual que é essa temperatura de ponto de orvalho da serpentina, eu preciso pegar um gráfico, né? Então, eu vou só pegar esse gráfico, né? Para não ficar indo e voltando, eu vou pegando direto lá e jogando aqui, porque isso a gente já viu, né? Então, a gente vai lá naquela, tem um material que eu deixei para vocês lá, que é de vazão de ar insuflado. Você vai procurar a tabela na qual a temperatura de bulbo seco é 24 graus, né? Tá? Deixa eu só caçar ela aqui. E achei aqui, deixa eu só recortar e colar aí pra gente. Beleza. Vou jogar aqui. Fazer assim, que esse negócio ele tem vida própria, ele vai para qualquer lugar. Tá vendo? Ele vai parar aqui, ó. Agora ele vai parar aqui. Em outros casos, ele vai para outros lugares, né? Vou colocar aqui embaixo assim, só para a gente olhar ele. Ok. Então, ampliando ele, né? O que que é esse cara aqui, ó? Isso aqui é o seguinte, né? Ó. Aqui, deixa eu mudando esse cara aqui. Então, essa posição aqui, isso aqui é a temperatura de bulbo seco, então é a temperatura de bulbo seco da sala lá, 24 graus, tá? Então aqui
Está lá na 24 graus, ok? Bom, aí eu posso ter qualquer condição, né? Outra condição. Então, temperatura de bulbo seco mais alguma outra condição do ambiente interno, né? Por exemplo, no nosso caso, o que a gente tem é temperatura de bulbo seco e umidade relativa, mas eu poderia ter temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido, temperatura de bulbo seco e umidade absoluta. No nosso caso, o que a gente tem é temperatura de bulbo seco e umidade relativa, que está aqui, ó, 50%. Significa, então, que o que a gente precisa está dentro destas, né, destas linhas aqui, ok? Dentro destas linhas aqui. Beleza, então vamos lá, vamos dar uma ampliada nisso daí para a gente enxergar lá, né, enxergar aqui, ó. Então, o que que eu tenho aqui em cima? Ó? Esse ESHF é o fator de calor sensível, tá? Aqui é o nosso fator de calor sensível. E aqui embaixo é a temperatura de ponto de orvalho da serpentina. Então, o nosso fator de calor sensível é 0,79, né? É isso aí que deu, né? 0,79, ó. Ele está nesse meio de caminho aqui, ó. Ok? Nesse meio de caminho aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma interpolada aí, né? Tá ali, a temperatura está entre 10 e 11 graus, né? Tá? Então, a gente vai interpolar aí. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu tenho aqui 0,83, vamos lá, 0,83 menos 0,77 sobre 0,79, que é o nosso, né, nosso fator de calor sensível, menos 0,77. Isso é igual, né, para 0,83, isso aí aqui, ó, ficou sem espaço, tá? Mas não tem jeito, né? Depois deixa eu fazer o seguinte aqui, só arrastar esse negócio um pouco para cá, depois eu arrumo eles. Ok. Então, vamos lá. Então, ficou aí. Para 0,83 a temperatura é 11 graus, para 0,77 a temperatura é 10, para o que eu quero que é o 0,79 é x e para 0,77 é 10. Quanto que vale esse x aí? Vale 10,33. 10,33. Beleza. Parece o que eu já fiz já, né? 10,33. Então, isso daí, ó, é a nossa temperatura de ponto de orvalho da serpentina. Então, agora a gente vai usar essa equação aqui em cima, certo? Tá? Então, deixa eu só pegar ela aqui, ó. Fazer o seguinte, fazer o cálculo aqui do lado. Então, fazer assim, a gente não fica mexendo muito aqui, aí dá ruim, né? Então, a vazão de ar, né? Essa vazão de ar que eu vou insuflar, que é a vazão de ar total, vai ser o meu calor sensível, né? O meu calor sensível. O calor sensível é de 58.000, certo? 58.000 sobre 1,23 vezes 1 menos o fator de bypass é quanto lá? 0,15, né? 0,15 vezes a temperatura interna é 24, né? E a de ponto de orvalho 10,33. Ok. Quando é essa vazão aí? Vai dar 4058,2. 4058,2? Isso, litros por segundo, né? Beleza. Tá, então isso aqui, ó, é a vazão total, né? O que que significa vazão total? Significa que aqui, ó, eu não sei se tem mais alguma máquina aqui no meio do caminho, tá? Eu vou colocar uma máquina virtual aqui no meio do caminho, porque eu não sei se ela tem, se ela existe ou não existe. Por exemplo, eu posso ter um aquecedor aqui, né? Tá? Deixar aqui assim.
Mas aqui, ó, o ventilador, ele vai jogar para dentro do ambiente essa vazão total. É esse valor aí, né? Tá? É uma vazão gigante aí, né? Tá? Por exemplo, podia ser vários ambientes aí também, né? Enfim, tá? É isso aí, né? Isso aqui é a vazão, então, né? Desse projeto aí, tá? É a vazão de ar de projeto, né? Beleza, dessa vazão de ar de projeto tem uma parte aí que é ar externo. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem um retorno, né? Tá? Ah, mas se meu projeto não tiver retorno, eu também calculo essa vazão de ar de renovação. Você pode tanto usar essa equação, como você pode usar aquelas que tem lá no livro do Trader, que são vazamento lá, né? Ele chama lá, ele chama de entrada de ar, né? Por fissura, né? Tal, né? Por vazamento de ar, né? Ele chama, né? Tá? Você pode usar também essa característica, não tem problema, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. O Dimas, você desliga aí seu microfone aí, por favor? Tá fazendo um eco aqui. Beleza, vamos lá. Então, isso daí é a vazão. Agora, a vazão de ar insuflado, resolvido. Vazão de ar de renovação. Então, vamos lá, vazão de ar de renovação. Vazão de ar de renovação, tá? A gente tem que observar a 16401.3 e a regulamentação, né, 09 lá da Anvisa, né? Tá ok? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular primeiramente pela 16401.3, mas em vez de eu calcular o nível 1, nível 2, nível 3, eu vou primeiro calcular só o nível 3 e depois vou calcular pela regulamentação, tá? Para ver se ele fica muito longe. Se a regulamentação já for maior, eu já vou usar o maior. Se não, aí eu vou fazendo para os outros níveis, tá? Então, olha lá. Então, eu vou usar o nível 3. Ok? Vou partir já direto do nível 3. Ele diz que o nosso mercado é um mercado popular. Então, o mercado popular, né, tá aqui, ó. Mercado popular, para quem estuda no ITA, aí, né, no Itaquera, aí, né, na FATEC Itaquera, o mercado popular é aquele minuto, né, do Pão de Açúcar, né? O cara vai lá comprar lá uma fatia de queijo, custa R$ 50 a fatia. Então, olha lá, o nível 3 está aí. Então, ele diz que a insuflação é pelo forro. Se a insuflação é pelo forro, então não tem correção, porque é 1, né? Então, aqui, ó, esta equação aqui vai dar o mesmo valor que essa equação aqui. Tá? Então, a gente não precisa fazer correção. Então, a gente vai pegar lá que a vazão eficaz é o número de pessoas vezes a quantidade de ar por pessoa, vezes a área, vezes a quantidade de ar por área. Agora, a pergunta é, quantas pessoas tem nesse lugar? Lá no problema, ele não informa, né, tá? Eu já fiz isso de propósito para ficar bem parecido, né? Na verdade, o texto é o mesmo do que a gente fez, só mudou o número, né? Só para você treinar, né? Então, olha lá, ó, não tem o número de pessoas. A gente só sabe que a área é 1.000 metros quadrados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o número de pessoas, né? Tá? Então, primeiramente, a gente vai calcular o número de pessoas. Então, número de pessoas, aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Ó, para cada 100 metros quadrados, eu tenho 12. Então, para 1.000 metros quadrados, eu tenho X. Quantas pessoas eu tenho aí, gente? 120. Essa foi facinho, né? Essa aí não precisa nem da calculadora. Olha lá, 120 pessoas. Beleza. Então, vamos calcular agora aqui, então, qual que é a quantidade de ar externo que esse negócio vai pedir. Então, vamos lá. Então, ó, a vazão efetiva, que é igual à vazão, né, suprida no ambiente, quantidade de pessoas, 120
quantidade de ar por pessoa. A FP, ó, nível 3, está aqui, ó. FP, nível 3, está aqui, ó, 5,7. 5,7 mais a área, 1.000 metros. Quantidade de ar por área, 0,5. Ok, então a vazão eficaz. Vamos dar essa conta aí. E deu 1184. 1.184. Isso. 184 litros, né? Beleza. Litros por segundo, né? Beleza, vamos ver quanto é que dá a regulamentação, só para a gente, né, se basear aqui. Então, isso aí é o nosso nível 3. Vamos ver lá. Eu fiz calculando os 3, não tem problema nenhum, eu só estou querendo ser mais prático, né? Tá? Então, a regulamentação 09, Anvisa. Então, lá vai ser número de pessoas, então lá a minha vazão, né? De renovação, né? Tá, eu vou chamar aqui de vazão eficaz também, para ficar igual. Vai ser o número de pessoas, vou chamar aqui de NP, tá? Vezes o nosso fator, 7,5, tá? Eu vou usar 7,5 aqui, por quê? Porque, apesar da pessoa rotacionar, mas raramente você fica no mercado 5 minutos, né? Quando você vai fazer compra, né? Ainda mais esses mercados, aí os caras já não tem janela para você não descobrir que hora que é, né? Tá, você fica um certo tempo ali, né? Tá? Então eu vou colocar 7,5 aqui, ok? Para ficar com o valor máximo aqui. 7,5, que é 7,5 litros por segundo por pessoa, né? Que são aqueles 27 metros cúbicos por hora, né? A gente já fez isso daí na aula passada, né? Quanto dá essa conta aí? 900. 900 Isso. litros por segundo. Então, olha lá, ó, ele é menor do que o nível 3. Então, a princípio, eu vou usar o nível 3. Eu só vou observar aqui, só para tirar uma dúvida, se o nível 2 também é maior. Se o nível 2 também for maior, eu possivelmente vou usar o nível 2, porque assim eu diminuo a quantidade de ar externo, né? Lembra que o ar externo custa caro para tratar, né? Tá? Então, eu vou verificar se o nível 2 vai ficar também acima da regulamentação. Senão, eu vou usar o nível 3, né? Então, vamos lá. E nível 2 vai dar 976. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Nível 2, vamos fazer a continha aqui. Então, a vazão eficaz será 120, né? 120 vezes 4,8, né? 4,8 mais 1.000 vezes 0,4. Opa, deixa eu só arrumar esse 1.000 aí, que nem eu estou entendendo 1.000 aqui. Dá 1.000, 976. 1976, 0,4. Deixa eu colocar aqui. Eficaz. 976 litros por segundo. Então, ó, posso usar o nível 2 também. O nível 1 eu acho que vai dar menor, né? Faz só aí pra gente aí, sem eu ter que fazer aqui, mas acho que o nível 1 dá um valor bem menor, né? Então vai dar 756. Tá, então o nível 1 a gente já sabe que não dá, né? Então, ó, eu posso tanto usar o nível 2 quanto o nível 3. No nível 3, além de eu ter um valor acima da Anvisa, eu também, né, segundo estudos aí, né, que estão dizendo na norma, eu consigo garantir que o ambiente vai ter pouca chance de ter problemas de saúde, tá ok? Então eu poderia usar esse nível 3. Que teria essa certeza aí, né? E tem o nível 2 que já é maior do que o da Anvisa. Então, eu tô nos dois aqui, eu tô dentro da regra, né? Tá? Como é super. Aí tanto faz, tá? Se você usou o nível 3 ou o nível 2, os dois estão corretos. Eu vou usar o nível 2, por quê? Porque essas pessoas não trabalham efetivamente lá, elas vão lá fazer compra. Se fosse um escritório,
que a pessoa fica lá no lugar mais tempo, eu usaria o nível 3, tá? Por quê? Porque aí, né, como a pessoa fica muito tempo, todos os dias, muito tempo naquele lugar, então o nível 3, né, ele seria aí um nível adequado, né? Porque além de ele estar acima da Anvisa, eu garanto que o cara, como está indo todo dia lá, né, o risco dele ficar doente por conta de problema respiratório é mínimo. Mas como é supermercado e tem uma certa rotatividade ali, né, a pessoa vai lá, fica um tempo lá, né, fica lá 2 horas, às vezes lá 3 horas, depende do tamanho da compra que vai fazer, né, tá? Mas eu vou pegar o nível 2 aqui. Ah, mas eu usei, em vez de 27, eu usei 17 litros por segundo por pessoa, porque eu, né, fiz por rotatividade. Não tem problema, tá? Não tem problema. Desde que você tenha escolhido entre a Anvisa e a norma o valor, né, maior, não tem problema, tá? É só por conta de risco, né? Tá? Então tá aí, então eu vou usar 976. Ah, eu usei 1.184, não tem problema, tá? Então tá aí, então resolvido esse aqui, né? Então tem um argumento, né? Qual que é o meu argumento? Meu argumento é que, né, as pessoas, elas, né, não vão ficar lá todo santo dia, né? Tá aí, beleza, calculamos né, a vazão de renovação. Então, ou seja, dessa vazão total, aqui, ó, eu tenho uma vazão que vai vir do ar externo. E aqui eu vou ter uma vazão que é de retorno. A soma dos dois vai dar a vazão total, certo? Então, a vazão total é aquilo que a gente calculou, né, o primeiro valor que a gente calculou, e a vazão de ar externo é essa que a gente acabou de calcular aqui, tá ok? Então, agora a gente vai temperatura de mistura. Beleza, vamos ver lá a temperatura de mistura. A temperatura de mistura, deixa eu achar. Opa, não dá para ficar mexendo muito com isso aqui. Temperatura de mistura, eu vou calcular aqui tem que calcular aqui embaixo, que é onde eu tenho os valores, né? Então vamos lá, fazer aqui assim, ó. Então, temperatura de mistura, como eu tenho as vazões, eu vou calcular a temperatura de mistura pelas vazões, né? Então, a temperatura de mistura, ela vai ser a vazão de ar externo, vezes a temperatura do ar externo, mais a vazão de retorno, vezes a temperatura de retorno, certo? Tá? Sobre a vazão total. Então, daqui, ó, eu preciso saber quanto é que é a vazão de retorno. Então, aqui em cima, eu vou fazer a vazão de retorno. Vou fazer até com outra cor aqui, para não misturar esse negócio. Esse laranja aqui, ó. Vazão de retorno é a nossa vazão total menos a vazão de ar externo. Então, a vazão de retorno é 4.058,2 menos 900, né, que eu escolhi ali, né? 976. Beleza. Então fica aí que a vazão de retorno será. Quanto é que dá isso aí? 4.058,2 menos 976. 30,82,22. 0,22? É, 0,2, né? O meu pus 22, mas é. Tá, 0,2. Deixa eu colocar aqui. 0,2. Tá aí. Litros por segundo. Beleza. Então agora a gente faz a conta aí, então, da temperatura de mistura, né? Aqui, ó. Desce só um pouquinho a tela aí, por favor. Desculpa? Descer só um pouquinho a tela. Tá, tá.
olhar a conta aqui de novo. Essa daqui? Eu acho que eu errei alguma coisa aí. Veja aí. Vê aí que essa vazão de retorno vai depender do seu resultado lá, qual que é a vazão de ar externo, né? Tá? Então, para o meu cálculo aqui, a temperatura de mistura vai ser uma, mas se você adotou outro valor para a vazão de ar externo, né? Você vai ter outro valor de temperatura de mistura, tá? Então, aí vai depender do seu, né? Do seu projeto aí, né? O senhor fala É da porque aqui, resolução ó, da Anvisa aí, né? porque aqui, ó, vem comigo aqui, ó. Por exemplo, do jeito que está aqui, ó, uma pessoa poderia usar esta vazão de 976 e outra pessoa poderia usar 1184. Alguma delas está errada? Não, nenhuma das duas está errada. Estão erradas, porque elas estão acima de quem? Da Anvisa, entendeu? Então, só que quando se eu pegar a vazão de ar externo 1184, na hora que for calcular a vazão de retorno, ela vai ser menor, concorda? Né, que a vazão total é a mesma, né? Tá? Mesma coisa, por exemplo, uma pessoa poderia ter falado assim, não, como é um ambiente de rotatividade, ao invés de eu usar 7,5, eu vou usar o valor para alta rotatividade, que é um valor menor que 7,5 litros por segundo por pessoa, entende? Tá? Então ele vai achar outros valores, né? E aí, então, a temperatura de mistura vai ser outra. Né? Por quê? Isso aqui é um projeto, né? Um projeto depende do que você está, né? Do qual que é a sua premissa, né? Tá? Desde que você esteja seguindo, né, o critério, que a gente está mencionando aqui é critério, né? Então, tem que ser o maior. Ah, mas aí eu considerei que lá tem alta rotatividade. Realmente, o mercado é de rotatividade. Eu coloquei o valor máximo porque as pessoas ficam relativamente um tempo razoável, ali, um tempo grande, né? Mas eu poderia ter usado um valor menor aqui, né, da Anvisa. E aí, na hora que eu calculasse aqui, talvez até o nível 1 seria maior do que. Entendi, professor. Tem que dar se você usou, né, o mesmo valor. Então vamos lá. Então a temperatura de mistura. Senão todos os projetos seriam iguais, né? Ó, tá vazão de ar externo. Vazão de ar externo 976. A temperatura do ar externo 32, né? Essa que está aqui, ó, 32. A vazão de retorno, nesse caso aqui, 3.080, opa, e 82,2, e a temperatura do ar, tá, dentro do ambiente, a temperatura do retorno igual do ambiente, que é 24. E a vazão total é 4.058,2. Tá aí. Vou dar esse negócio aí. Se der certo, deu 25,9. Deixa eu ver. Se eu não fizer errado. (25,9)? Travou? Só tá nós dois, Alex? Eu acho que sim. Eu tô aqui. A minha deu errado porque eu O fiz professor caiu? uma correção. Não, professor, acho que eu ouvi vocês falando. O professor está online. Então, mas eu não.
25,9. Vê aí se deu de alguém Dá mais isso. 25,92. É 9, né? É que o meu tem outro valor, mas deu 25,88, meu. Então, mas deu perto disso aí. É porque a gente fez o fator de correção, aí muda o valor da vazão total, Jéssica. Mas arredondando dá 25,9. Tudo certo. Segue o jogo. Mas a minha vazão de renovação fez diferente. A vazão total, aliás, a vazão total fez diferente. Eu Vocês também estão me ouvindo? Eu deu diferente. tô ouvindo. Não, a gente tá se ouvindo. Ô, Acho que Tricão, só o tá ouvindo? o professor que subiu. O professor caiu. Será que ele machucou? É que meu Deve ter microfone machucado. foge. Que ajuda ele a levantar lá. Ajudar ele a levantar. Ô Maurício, Oi, fala aí. essa vazão total aqui que fez pela fórmula lá, que deu 4.159,5, é correção, não é? Então, peguei essa fórmula aí do... Oi, pessoal. Caiu minha internet aqui. Daquela aula que a gente assistiu de novo, não é? do Alô, Hamilton que eu peguei. Oi, professor, pode falar. caiu minha internet. Oi, só um minutinho. Eu tô falando do celular aqui, caiu minha internet. Coisas da Claro, né? Claro, obscura aqui. Eu tô esperando aqui um pouquinho, tá reiniciando aqui. Deu uma queda e voltou, só da internet. Da energia, então fica aí, aguarda um pouquinho que eu já volto aí, tá? Eu vou tentar resolver aqui. Ô Maurício Vendranel, o problema é o seguinte, eu fiz as contas, se você fizer aquela mesma equação da outra aula, mas você pôr em vez de pôr 1,2, põe 1,23, dá o mesmo resultado. Aí o 1,2 dá o 159. É, isso aí, isso aí. Não, vazão, Mas aí, ele fez aí mas aí, nesse critério, qual tá certo? É isso que eu... a vazão total é aquela da primeira lá, é a vazão de ar insuflado. Essa é a vazão total. Tava fazendo a vazão total com uma outra forma, e foi com ele. Vazão de insuflamento. A vazão de insuflamento que você vai usar na vazão total para você descobrir a vazão de renovação. Entendi. Fala aí. Voltei. Voltei agora. 25,9, professor. 25,9? Tá. Então, minha internet aqui, ela caiu do nada aqui. Então, ó, 25,9. Vamos lá. Ô Wallace, você consegue só ver aí com o professor essa questão aí que eu falei? Qual que é aí? Professor, que teve um pessoal que fez pela fórmula do exercício antigo. Exercício Só que antigo. se fizer por calor sensível vezes 1,2, vezes a temperatura, o TS, né? E a temperatura da mistura. Da mistura não, do... Não, de insuflamento. É o ΔT lá. Isso, temperatura de insuflamento. Isso, a temperatura de insuflamento. Só que o deles deu 459. Só que se mas puser qual que é a temperatura de insuflamento? 23, mas qual que é a temperatura de insuflamento? 12,4%. 12,38. E como é que vocês chegaram nesse número aí? Pelo método da Carrier. Tá. Então, mas é que cada método, não existe um valor absoluto aí, né? Aí que tá, né? São aproximações, né? Tá? Mas deu 4.000, né? Não é isso? 4.000, o meu deu 4.166. O dele deu 159. Então, mas não tem um valor absoluto aí, entendeu? Tá correto, professor? Mas assim, professor, tá correto, independente do Tá método? correto, não tem problema. É o método, entendeu?
Beleza, professor. Porque o que acontece é o seguinte, né? Não tem, isso aqui não é ciência exata, né? Não é igual lá, por exemplo, que nem lá na física, né? Tá? Lá quando você quer calcular uma coisa lá com uma equação precisa. Mesmo assim, né, a gente já calcula lá e não é só se fosse, né, usando o transiente. Mas a gente aproxima, né? Aqui é a mesma coisa. Quando você calcula aqui, ó, quando você calcula, deixa eu colocar isso aqui lá para o outro lado. Quando você calcula, deixa eu pegar aqui assim, fazer com. Quando você calcula por essa equação aqui, ó, calor sensível igual vazão máxima vezes calor específico a pressão constante vezes delta T, certo? Tá? Primeiro, a gente tá usando um valor aqui, né, lá que a gente deu uma arredondada lá, mas beleza, tá? Então aqui é a mesma coisa que fazer vazão máxima igual a massa específica vezes vazão volumétrica vezes calor específico pressão constante vezes delta T, ok? Tá? Então, isso aqui é um jeito, uma forma de fazer. E aí aqui esse delta T, ele é a temperatura, a temperatura do ambiente, né, da sala, menos a temperatura que eu vou insuflar o ar, certo? Tá? É esse cara aí. Beleza. Quando a gente usa o método gráfico, a gente faz assim, ó. Calor total é igual a vazão máxima vezes a diferença entálpica. Ok? Tá? Então, aqui, né, o que que a gente tem? Aqui a gente vai ter calor, né, o calor total aqui, né, o calor total igual a vazão máxima, desculpa, a massa específica vezes a vazão, vezes aqui, ó, aqui é entalpia da sala menos a entalpia de insuflamento, ok? Tá? Quando a gente calcula pelo método da Carrier, né? O método da Carrier é só calor sensível também, né? Então lá a gente tem um calor sensível, né? Tá? Esse calor sensível, ele vai ser uma vazão máxima vezes um calor específico, pressão constante, vezes um fator de contato, tá? Um fator de contato, que é o 1 menos o fator de bypass, né? Vezes uma diferença de temperatura. Essa aqui é a equação que vocês estão usando aí, que só está mexida, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que falar assim, ó, calor sensível é a massa específica vezes a vazão volumétrica vezes 1 menos fator de bypass, ok? Vezes, aqui é a temperatura do ambiente, né? A temperatura da sala, menos a temperatura de ponto de orvalho da serpentina, ok? Tá? Você tem essas três equações aí, tá? O que que acontece aqui quando a gente faz, né, e calcula o ponto de orvalho da serpentina? Esse cara aqui, ele é um valor teórico, né? Então ele é próximo ali, né? Tá? Não significa que vai ser exatamente esse valor, né? Por isso que dá uma pequena diferença, entendeu? Tá? Então quando você calcula a temperatura lá que vai insuflar o ar, né? Essa temperatura de insuflamento, ela tem uma pequena diferença aí, né? Tem um pequeno delay aí, né? Tá? Por isso que as equações, elas não dão exatamente o mesmo valor. Além do mais, né? Também tem as aproximações. Por exemplo, quando a gente fala da entalpia, quando eu pego aqui na carta
O valor da entalpia, chega aqui na carta, você olha aqui, ó, é 65, 65,5, 66, 66,5. Então já tem um erro embutido, porque muito provavelmente o valor da entalpia não é exatamente 65, certo? Ou 65,5. Então ele pode ter algumas casas mais aí depois. Tá? Então tudo isso daí vai dar uma pequena diferença, tá? Dá uma pequena diferença. O importante é que, se você observar aí o erro percentual entre os valores de vocês aí, é muito pequeno. Todos vocês devem ter dado 4.000 e alguma coisa, né? Certo? Certo, professor. Sim, professor. Tá, então é isso, né? Então aqui, esse número aqui, tá? Esse valor calculado aí, né? Esse valor calculado aqui, ó, tá? Sempre vai ter um erro embutido, porque, por exemplo, que nem, ó, um usou 10,33, se outro usou 10,3, já muda um pouco. Quer ver? Faz aí 58.000, 1,23, 1 menos 0,15, 24 menos 10,3. Só para a gente dar uma olhada no número aqui. Dá 40, 49 e 33. Então dá para Já 4.400. cai para 49 já. Então, você tá vendo? Então você já tem uma pequena diferença, entendeu? Tá? Poderia ter uma pessoa aí que fez o seguinte: não, eu vou fazer aqui, ó, eu vou usar 10, entendeu? Poderia ter uma pessoa que vai usar 10. Eu não vou interpolar, tá perto aqui, eu vou usar 10. E usa 10. O valor já vai dar um pouco diferente. Então tem essas pequenas coisas. Também quando a gente calcula a temperatura, né? Vocês usaram o método da carga, que a gente vai usar daqui a pouco para ver qual que é a temperatura que eu vou insuflar o ar, né? Eu acho pouco provável que ele tenha dado um valor exato, né? Certo? Ele deve estar dando um valor quebrado aí, que eu não sei quanto é, que eu não tenho nem ideia quanto é que é. Deu 12,38. Tá. Então, 12,38. Se um usou 12,4, vai dar uma coisa. Se outro usou 12,38, vai dar um pouquinho de diferença. Se outro usou 12,38, sei lá o quê, entendeu? Ou então é 12,5. Então, tudo isso daí vai influenciar um pouco na resposta, tá? Mas todas elas ficam dentro de uma faixa muito pequena aí, né? Tá? Que aí que aí, assim, é uma particularidade, não tem como a gente resolver isso. O importante é que é 4.000 e alguma coisinha ali, né? Tá? Deu para entender isso aí? Tranquilo, professor. Sim, Tá professor. bom? Tá? Então, não aqui, né? Diferente, por exemplo, quando você fez máquinas térmicas comigo, o seu número tem que ser igual ao meu, né? Desde que você use o mesmo número de casas e tal, né? Seu número tem que ser exatamente igual ao meu. Por quê? Porque só tem um lugar, só tem uma fonte né? Ou se você fez transferência de calor com Esteves, seu número tem que ser igual ao dele, porque só tem um método, né? Agora aqui é muito subjetivo, né? Tá? Tem umas coisas aqui que são meio, né, não vai dar exatamente o número. É igual, por exemplo, o que a gente fez agora da evasão de ar externo, né? Pode ser algum daqueles números. Condição de projeto, né? Depende do que você vai usar, tá? Então, o importante é que todo mundo tenha ficado dentro dos 4.000 aí, né? 4.000, deve dar entre 4.000 e 4.200. Não deve ser, acho que não passa de 4.200 aí, dependendo do quanto que você simplificou seus números aí, né? Ok? É igual aqui, não sei também se é 976 ou 976, alguma coisa, mas enfim, tá aí, né? Vamos lá. Então, 25,9, né? 25,9, temperatura de mistura, vamos colocar esse negócio aqui. Então, 25,9
Só colocar na cor aqui, ok? 26 está aqui, 25,9 é mais ou menos aqui onde eu vou riscar, tá? Então, esse aqui é meu ponto de mistura. Bom, e ele vai até onde? Ele vai até onde a gente vai insuflar. Então, agora a gente precisa calcular, né? Porque eu não falei nesse caso aqui qual que é, né? Com quanto sai, né? A umidade relativa do ar, né? Então, a gente vai ter que calcular isso daí, tá? Deixa eu achar aqui um lugar aqui para fazer isso. Acho que aqui tá bom. Deixa eu pegar a equação. Eu vou comprar uma cadeira nova, né? Tá aí, né? Deixa eu colocar lá. Tá diminuída boa nela aqui para. Aí. Beleza. Então, vamos calcular isso daí. Então, a temperatura que eu vou insuflar o ar aí, né? Tá? Essa temperatura que eu vou insuflar o ar, vou chamar de TI aqui. Temperatura de ponto de orvalho da serpentina, vocês calcularam aí para mim aí, deu, sei lá, que eu não lembro mais. Cadê você? 10,33, certo? 10,33 está aqui. Fator de bypass, a gente está usando 0,15, certo? Isso aí, professor. 0,15 vezes 24 menos 10,33. 10,33. Isso aí deu quanto mesmo? 12,38. 12,38 eu não vou conseguir achar lá na carta, então eu vou usar 12,4, certo? Não tem 12,38 lá na carta, lá, né? Tem 12,4, né? Então, olha lá. A gente vai aqui, ó. Aqui é 10, aqui é 11, aqui é 12. Aqui, ó, você tem uns tracinhos menores, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, deixa eu colocar assim, ó. Tá? Cada um desses tracinhos aqui é 0,2, tá? É meio ruim aqui de enxergar, porque ele borra, né? Mas aí, se você tiver impresso na sua casa, aí você vai ver que tem uns tracinhos aqui, né? Tá aqui é 2, 4, 6, 8, tá vendo? Então, deixa eu só colocar aqui isso aqui em 90 graus, só para pegar certinho. Então, ó, 12, 12,2, 12,4 é esse cara aqui, ó, tá? A gente vai insuflar aqui em cima, que dá em cima dos 90% lá, se você observar, né? Tá? Tá aí. Essa posição aqui, ó, esse aqui é meu temperatura de insuflamento, né? Ou de insuflação aí, né? Ok. Então, né, o traçado vai ser esse aqui, ó. O ar vem aqui, opa, calor sensível. Opa, ele virou uma régua aqui. E depois vira calor latente, né? E desce aí até o ponto, tá? Quanto que é a difusão aí? A difusão aqui vai ser a diferença entre esses dois aí, não? Certo? Tá. A diferença entre esses dois aqui é o ΔT, né? A ΔT, que é igual a difusão, né? Tá? Então, a gente está... temperatura do ar interno é 24, a gente está insuflando com 12,4, 24 menos 12,4 costuma dar quanto mesmo? 11,5. Isso,
11,6. Se você observar lá, a Ashford ele fala que tem que ser entre 6,7 até 11,1. Preciso fazer um reaquecimento nisso daí? Não, né? Não tem sentido, né? 11,6 não tem problema, tá? Não tem sentido fazer um reaquecimento, né? Não pegar aqui e reaquecer o ar para, né, cair dentro da faixa aí de 11,1 graus, né? Tá? Então a gente assume, né? Então fica aí com esse valor, né, de insuflamento. Então a gente vai insuflar o ar nessa condição. Ok? Então esse daí é o traçado. Deixa eu riscar isso aqui. Cadê? Então aqui a temperatura de mistura já. No caso. Temperatura de mistura foi, o traçado foi, temperatura da superfície da serpentina também foi, né, o 10,33, certo? E agora, as capacidades, né? Capacidade do equipamento aí. Não é 12, não é o 12,38, não, da serpentina? Não. A serpentina tá aqui, ó. Ó, lembra? Pega aí da aula passada. A serpentina é esse cara aqui, ó. Porque a serpentina, vamos supor que todo o ar fosse tratado, todo o ar trocasse calor com a serpentina. Ele ia sair saturado, concorda comigo? Sim. Então, onde é que está a saturação? Aqui, não. Entendeu? Tá? Por isso que tem um fator de bypass. Então, essa temperatura aqui, ó, esse 12 aqui, é a temperatura que eu vou insuflar. A temperatura da serpentina é menor. É esse pedaço aqui, ó. Que se você olhar aqui, ó, dá quase em cima do que vocês calcularam aí, tá vendo? Mesmo que meia boca no meu traçado aqui, ó, mas deu 10,33, ó. Aqui, exatamente aqui é 10, ele está um pouquinho para cima, né? Se eu pegar um traçado mais fino aí, a gente vê que tem uma certa distância, né? Ok? Tá? Entendi, professor. Então, né, a serpentina, a temperatura, deixa eu até colocar isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, aqui é o temperatura de ponto de orvalho da serpentina, tá? Por isso que tem um fator de bypass, né? O fator de bypass é justamente, deixa eu colocar uma outra cor desse negócio aqui, colocar um vermelho mesmo aqui, que fica, sei lá, ser vermelho isso aqui, né? Isso aqui, ó, esse trecho aqui é o fator de bypass. E esse trecho todo aqui, ó, é o fator de contato, certo? Então, se todo o ar trocasse calor com a serpentina, ele sairia nesse ponto aqui embaixo aqui, que seria, né, o fator de contato mais o fator de bypass, ou seja, seria uma serpentina ideal, né? Então, a ideia é que esse fator de contato seja o mais próximo possível do ponto de orvalho de serpentina, mas isso é improvável, para não dizer impossível, né? Então, a gente sempre vai ter um valor de fator de bypass. O importante é que ele seja sempre pequeno, né? Ok? Beleza. Isso é inerente do processo. Aí é uma questão de geometria, né? E de física, né? Teria que ser um equipamento muito gigantesco. Bom, vamos lá para as capacidades para a gente acabar esse negócio aqui. Vamos lá. Volta, filho. Isso. Então, a capacidade sensível e total vai sair daqui. Ó. A gente tem que vir aqui, né? Tem que vir aqui no ponto da máquina e no ponto de insuflamento. Né? Esses aqui vão me dar duas entalpias. Vou pegar essas duas entalpias já. A gente vem aqui com a régua. Na mesma inclinação do bulbo úmido, né?
a mesma inclinação aqui do bulbo úmido. Então, aqui, ó, é o bulbo úmido, certo? Vou lá na minha ponto da temperatura de mistura e vou pegar um ponto lá em cima. Ó. Tá aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu só pegar uma caneta mais fininha aqui para ele ficar mais fácil para eu poder. Aqui. Tudo bem, mas só que mais fininho. Vamos ver se vai funcionar. Aqui, eu acho que vai ser melhor, né, para traçar aqui. Então tá ali, ó. Opa. Aí. Então, aqui, ó, quem é esse cara aí? Esse cara aqui, esse ponto aqui vai ser a minha entalpia de mistura, que é a entrada do ar na serpentina. Beleza. Depois, mesma inclinação, né? Tem que usar a mesma inclinação. Venho lá no insuflamento, é esse cara aqui embaixo. Aqui, ó. Venho aqui e pego um outro aqui. Beleza? Quem é esse cara? Isso aqui é minha entalpia de insuflamento. Os dois juntos aqui vai me dar a capacidade total da máquina. Então, vamos lá, calcular isso daí, depois a gente calcula os outros. Então, vai ficar mais fino aqui, só para não ter que mudar, tá? Então, o calor total da serpentina, né, será a vazão mássica vezes a diferença entálpica, entalpia da mistura menos a entalpia de insuflamento. Né? A vazão mássica aqui tem que lembrar, né, que ela é a massa específica vezes, né, a vazão volumétrica, né? A vazão volumétrica aqui total, né, vezes a entalpia de mistura menos a entalpia de insuflamento aí. Então aqui nosso calor total, eu posso vir aqui e pegar o valor, ou eu posso pegar um valor máximo aí, né? Tá? Nível do mar, aproximadamente aí 1,20, tá? Se você quiser, se você pegou aqui pela entrada, né, para a condição externa do ambiente, tá excelente também, tá? Mas como é nível do mar lá, né? Então, 1,20, 1,21, né? 1,20 aqui. É o que a gente usou na aula passada, né? A vazão total eu já não lembro mais o número, só sei que é 4.000 e alguma coisa. 4.058,2. Vamos lá. 4.058,2, tá? Vezes a entalpia. Aqui, ó, a gente vai ter que pegar esse cara aqui, né? Não dá para usar em litro por segundo. Por quê? Porque senão aqui, isso aqui está em kilojoule, tá? A gente obrigatoriamente vai ter que colocar a resposta, né, em quilowatt aqui, né? Senão a gente vai ter que passar esses caras aqui para joule. Então aqui eu vou fazer assim, ó, para ficar, depois você entender o que aconteceu, né? Isso aqui vai ter que dividir por 1.000, para ficar o quê? Metro cúbico por segundo. Beleza? Professor, só uma dúvida. Oi. Se pegar pelo volume específico também, pela carta, tá certo, né? Tá certo, tá certíssimo. Na verdade, né, você fazer pela carta é melhor, né? Tá? Você pega para a condição do ambiente, né? Mas é que as respostas vão ser muito próximas, tá? Por conta da temperatura. Então, por isso que eu estou colocando 1,20 aqui, tá? Se você quiser precisão, vai na carta, né? Tá? Vai na carta, lá você pega o volume específico dessa posição aqui, ó, tá? Ou dessa posição, né? Depende do quanto você quer de precisão no seu cálculo. E aí vai pelo volume específico, né? O inverso do volume específico daqui é a massa específica. Tá bom? Beleza, obrigado. Tá? É que em projeto de ar-condicionado a gente não tem tanta precisão em algumas coisas, né? Porque a gente não tem máquina para tudo, né?
Então, a gente normalmente superestima alguns valores, né, que é o caso aqui, né, esse caso aqui é o valor máximo. Então, eu vou, né, trabalhando com a segurança, tá ok? Tá? Então, ó, aqui, a entalpia da mistura, no meu aqui, né, no meu traçado aqui, isso aqui é 55, 54. Não sei se de vocês está dando 54, porque, como eu disse, né, meu traçado aqui não fica tão bom, né? É isso aí que aconteceu de vocês aí? Só me responde se... Meu Deus, 55 não. Meu Deus, É. 55,2. 55 e 33. 33 é boa, hein? Você achou um 33 aí, cara? Não, da entalpia aí. Tá. 55 e 33, beleza. Então, 55, eu escutei mais de um falar 55. É que meu traçado aqui, né, os pontos aqui é mais ou menos, né? Porque mesmo com a régua, né, com ela de grau em grau, não é muito preciso, né? E outra é 33, que vocês falaram aí, é isso aí? Isso, eu coloquei 33, né, professor? Beleza, então aqui, ó, isso aqui, quilograma por metro cúbico. Isso aqui, metro cúbico por segundo. E isso aqui, quilojoule por quilograma. Corta, 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 vai dar quilowatt, beleza? Tá? Então fala aí para mim aí quanto é que deu isso aí. R$ 107,13. 107,13 quilowatts. Professor, eu Oi? fiz pelo volume, na atividade, eu fiz pelo volume, deu 103,81. Está muito fora? Não, é o que eu falei, né? Você fez pelo volume específico da carta, não foi? Isso. Então, é o que eu acabei de falar pro nosso amigo, né? 103 pela carta, ele é o valor mais preciso. Só que, como eu quero jogar para segurança, tô pegando pelo valor máximo, tá vendo? Aqui, ó, 107. Né? Na verdade, você não vai encontrar uma máquina nem de 103, nem de 107, né? Você vai pegar uma máquina, então deve ser uma máquina de 110 quilowatts, coisa assim, né? Tá? Que vai ser que é uma máquina maior, né? Entendeu? Tá, beleza. Tá A diferença bom? vai ser mínima, só que na Então, hora que você for escolher o equipamento vai ser o mesmo, né? é o mesmo, entendeu? Né? Então, por isso que é bom jogar pela segurança, né? Mas você pode usar pela carta. Pela carta você vai ter o valor, que é o valor que está ocorrendo, né? O valor de projeto lá, vamos dizer assim, o valor mais exato, né? Só que como a gente vai escolher uma máquina, então é bom a gente escolher pelo valor de segurança, né? E normalmente, e quando a gente vai escolher a máquina, a gente sempre escolhe a máquina pelo valor maior, né? Certo? Por exemplo, vamos supor que deu 107, a máquina do cara é 100, dá para eu comprar? Até dá, né? Porque a gente sabe que lá na obra, né, lá no dia a dia, a gente não vai, quase nunca, né, vai ter carga máxima. Mas se um dia tiver a carga máxima, ele não vai atender de jeito nenhum, né? Tem um aluno... A carga está marcando 73, né, professor? Então não, a carga, você está falando a carga do projeto, né? Isso. Então, mas a máquina tem que ter uma carga maior para atender o projeto, né? Que é o que está acontecendo aí, certo? Tá? Eu fiz as contas no meu aqui, ele estava dando um excedente de Que se você pegar aqui, ó, 30 se você pegar aqui, ó, 81. se você pegar 58 mais 15, é a carga térmica do ambiente, tá vendo? Certo? Então, 7,3. Então, só que a carga total para combater, para poder combater um ambiente que está 73 é 107, né? Então, a máquina não vai ser uma máquina para 73 aí, né? Tem que ser uma máquina um pouco maior, entendeu?
A máquina é maior, né? É o que está mostrando aqui, né? É o que mostra pra gente aqui, né? A máquina tem que ser maior, né? Só que aí vamos supor lá que, igual tem acho que é o Rodrigo que estuda com a gente, não sei se ele faz, não, ele fez ar-condicionado 2 o semestre passado. E aí tem umas máquinas lá onde ele trabalha lá, só que aí resolveram fazer uma obra lá e cobriram lá onde tem uns chiller lá, colocaram umas coberturas de zinco. E agora não tem Cristo que vai, né, fazer aquele negócio vencer a carga do ambiente, né? Os bichos estão trabalhando no limite lá, né? Ok? Bom, vamos lá. Então, isso aqui é a carga total. E quanto é que é de carga sensível? Quanto é que essa serpentina vai ter de carga sensível? Aí tem que lembrar de uma outra coisa, né? Sempre que a gente está falando de sensível na carta psicométrica, é uma linha horizontal, né? Certo? Sempre que eu olho e não tem mudança de umidade absoluta, é calor sensível, certo? Então, ó, eu vou vir aqui lá da temperatura de insuflamento aqui, dessa posição, e vou fazer uma linha. Opa, vamos subir um pouquinho mais aqui, acho que dá para subir um pouquinho mais, que agora o lápis está mais fino. Aqui, ó. Então, eu vou fazer uma linha horizontal aqui. Então, isso aqui representa o quê? Calor sensível, né? Daqui até lá embaixo, ó, não mudou o quê? A umidade absoluta. E aí eu vou fazer uma outra linha, só que agora vertical, que representa aqui o calor latente, né? Aqui. Lá da temperatura lá de mistura, né? Eu venho aqui. Com uma linha aqui, ó. Esse é o calor latente. Como é que eu sei que isso daí é calor latente? Bom, eu sei que isso é calor latente porque agora, desse ponto para cá, teve uma variação de umidade absoluta, né? Então, para eu saber quanto foi de calor sensível é essa distância entre o insuflado aqui e esse ponto aqui, que eu vou chamar aqui de um ponto de origem, né? Então, ponto O aí, uma origem, por exemplo. Então, eu preciso saber quanto que é a entalpia desse negócio aí, né? Vou pegar de novo a inclinação aqui, que eu esqueci de anotar o ângulo, né? Eu tinha usado para os outros, mas tranquilo. 28. Então, vem aqui, ó, lá num ponto de intersecção, vem aqui em cima, ó. Esse aqui é o meu ponto aí, né, de intersecção. Então, aqui vai ser a minha entalpia desse ponto de origem, vai. HO, ok? Então, calor sensível é essa distância aqui, né? Isso aqui, ó, foi calor sensível que a máquina combateu do ar. E isso aqui, calor latente que a máquina combateu do ar, tá? Ok? Por que que é da máquina? Porque eu estou pegando na máquina. Se quiser saber do ambiente, ó, do I, pegaria aqui o S aqui, eu faria a mesma coisa. Faria uma linha aqui vertical, esse pontinho aqui embaixo aqui, ó, essa distância seria o calor sensível, né, combatido no ar do ambiente, e essa linha vertical aqui, o calor latente combatido do ambiente, tá? Então, vamos lá fazer aqui em cima, ó. Então, esse calor sensível da máquina vai ser, então, a massa específica vezes a vazão total, vezes a entalpia do ponto O, menos a entalpia do ponto I. Ok, então vamos lá. Então aqui tudo é igual, né? Calor sensível, 1,20. De novo, eu vou fazer assim, né? 4.058,2 dividido por 1.000 vezes entalpia do ponto A. Quanto é essa entalpia aqui, ó, essa intersecção aqui? Ó? Quanto que vocês usaram aí? 40 e quanto? 48. 48?
48 menos 33, certo? Que foi o mesmo número que a gente usou no anterior, que é ensuflamento. Aí. Quanto dá isso aí? Eu usei 31,2, mas eu Tá. Não, beleza, mas só porque eu como eu dou usei 74,2. usando 33, né? Usando 31. Tá. Peraí que eu vou fazer com 33, eu usei 30. É que como eu usei 33 aqui embaixo, só repete aí, senão a gente vai... Caramba, vai ter deu confusão. 73,04. Eita, espera que teve gente falando em cima de gente aqui, eu não entendi nada. Como é que foi? Quanto deu? 73,04. 73,04 Isso. quilowatts. Então, 73 quilowatts aí é de calor sensível. Praticamente, né, o calor do ambiente. E quanto é que é o calor latente? O calor latente não preciso nem ir lá em cima para fazer conta. É só lembrar que o calor latente é o calor total menos o calor o quê? Sensível, né? Ok? Então, o calor latente será o calor total, calculado aqui embaixo, que deu 100 e alguma coisa, 107,13, 100 e... Opa, vou apagar esse negócio aqui. Ok, 107,13 menos 73,04. Quanto deu esse calor latente aí? R$ 34,09. 34,09. 34. Opa. 0,09 quilowatt. Tá aí. Respondido então aí, né? O problema. Ok? Tá? Então, com isso aí, a gente encerra esse assunto aí. Na verdade, né, dá para você fazer bastante coisa ainda, né? Mas a gente tem que dar um passo para frente aí, né? Não dá para ficar só traçando coisinha aqui, né? A gente precisa ter mais coisa para falar aí, né? Ter Ô, mais professor, assuntos. Oi. eu somando também o calor sensível com o calor latente para ter o calor total, não vai estar errado não, né? Não, não tem problema nenhum. Por exemplo, você poderia ter vindo aqui, ó, calculado esse cara aqui, que é o latente, esse cara aqui, que é o sensível, somado os dois e ter dado total. Tanto faz. Tá? Porque tudo é a mesma coisa, né? Eu quis dessa forma aí, por isso que eu tô Tá? perguntando. Porque, ó, lembrando que calor total é o sensível mais o latente, então tanto faz a ordem, hein? Tá? Tranquilo, professor. Tanto faz a ordem. Beleza. Então, é isso aí que a gente tem. Deixa eu fazer assim, ó, para você tirar aquela foto, você não esquecer o que você fez aí, né? Só para você ter um. Não dá para enxergar nada, né? Mas só para você ter uma noção aí do que foi, né? Calculado aí, né? Tá? Então foi isso aqui que a gente fez, né? Então, baseado aqui no problema, a gente pegou os dados iniciais aqui, traçou aqui as condições iniciais, calculou a vazão total, vazão de ar externo, temperatura de mistura, temperatura que vai insuflar o ar no ambiente, e a capacidade da máquina, né? Capacidade sensível, latente, né? E total aí da máquina, né? Tá aqui, beleza? Tá? Então, esse aqui é um sistema de ar-condicionado, né? Tá? Esse aqui é um tipo de projeto de ar-condicionado. Isso aqui é monozona, né? A gente chama, né? Por que monozona? Porque é uma única zona térmica aqui, né? Tá? Amanhã a gente vai falar e começar a falar de sistemas de ar-condicionado, tá? Então a gente vai falar dos sistemas, dar uma repassada nisso aí, né? Então, falar dos tipos de sistemas que a gente tem e tal, né?
dos tipos de projetos, então, que eu posso ter, né, para daí a gente entrar lá em cálculo de vazão de ar, né, sabendo o tipo de equipamento, né, tipo de sistema para falar de equipamento, e aí a gente chega lá em vazão de ar. Beleza? Tá? Então é isso aí que a gente tem para Professor, hoje. Oi, só uma dúvida aí. pode falar. No traçado aí que o senhor fez, Hum. como que o senhor achou esse ponto que começa a descer aí para chegar nos 90% ali? Esse ponto de descida aí, ele tem algum parâmetro aí ou não? O senhor fez aleatório aqui? Aqui eu poderia fazer, ó, eu poderia fazer simplesmente isso aqui, ó. Eu vou fazer até sem régua, tá? Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Entendeu? É a mesma coisa. Só que o que acontece? Porque o que eu fiz aqui, ó? Ele tá aqui, tá vendo que ele está em cima do 90%, não tá? Sim. Então eu sei que ele tá, né, indo com 90%. O que eu fiz aqui? Eu sei que uma parte do calor trocado é calor sensível. Tá vendo aqui, ó? É isso aqui. Depois ele vai começando a cair. Por quê? Porque ele vai começando a ter calor sensível, mais calor latente, entendeu? Que aí, quando ele chegar na linha de calor latente, vai ter que ser sempre em cima da onde? Em cima dos 90%, porque ele não está saindo a 90%. Então é isso que eu fiz aqui. Tá? Deu para entender isso aí que eu falei? Esse pedaço aqui, ó. Não entendi, o senhor dividiu mais ou menos o meio, é metade calor É, sensível e depois até latente. quase chegar nos 90%, antes de ele chegar nos 90%, até um pouco antes, ele é calor sensível. Tá? Se você chegar lá na serpentina, lá, vamos supor que você tivesse como olhar dentro da serpentina ali, né? O ar está passando por ela até um determinado instante, né? Até um determinado ponto ali. Se eu tirar o ar ali, ele continua com o mesmo conteúdo de umidade, só que ele está mais frio, entendeu? Né? Depois de um certo ponto é que ele vai começar a condensar. É isso que eu estou mostrando aqui, ó. Entra aqui, calor sensível, aí calor latente. Se você recordar aí, acho que isso daí está gravado, inclusive, que foi na aula retrasada, eu mostrei lá uma foto de um equipamento, né? E depois mostrei lá traçado psicométrico daquele cara. Se você olhar lá, você vai ver que ele está exatamente desse jeito aqui, né? Tá exatamente assim, né? Se eu pegar um outro aqui, só rapidinho aqui para vocês não perderem o trem, deixa eu pegar aqui um outro aqui. Ah, só um segundinho aí. Eu só tenho que lembrar onde é que eu larguei essas coisas aqui. Eu acho que é esse aqui. Só um minutinho. Tá, deixa eu compartilhar com vocês esse aqui, ó. Parar aqui. Olha aí. Tá vendo aqui, ó? É exatamente o que eu fiz lá, né? Tá vendo? Ó? Então, ó, nesse caso, ó, olha aqui o que está acontecendo. Esse aqui, sim, ele tem o quê, ó? Ele tem 50% de ar externo, tá? Então, o fator de calor sensível acaba ficando muito grande ali, né? Tá? Desculpa, muito pequeno, né? Então, ó, que é ar externo. Aqui, ó, esse pontinho aqui, eu não sei se dá para você enxergar o mouse aqui, esse primeiro aqui, ó, da esquerda, é o ar do ambiente. Mas ele teve um ganho de calor entre o ambiente, né, e no retorno ele ganhou 1 grau, ó. Ganhou 1 grau. Então, o ar externo mistura com o ar de retorno, com esse ganho de calor aqui. Essa aqui é a temperatura de mistura. Aí o que que acontece aqui, ó? Ele pega, passa na serpentina, ó, calor sensível, e depois ele começa a cair, ó, porque ele vai começar a condensar, tá? Então aqui, ó, é a saída da serpentina, é esse ponto aqui. Só que
Se eu pegar a saída da serpentina e o fator de calor sensível aqui, eles não se juntam, né? Eles não vão se cruzar, porque senão a serpentina teria que sair com uma temperatura muito baixa. Então, o que tem aqui? Ó, nesse pedacinho aqui tem um reaquecimento. Onde está passando o mouse aqui, não sei se dá para enxergar aí, né? Aqui, ó, esse trechinho reto aqui tem um reaquecimento e depois eu insuflo na sala, tá? Então, isso daí. E isso aqui, né, é o traçado dele, né? É o traçado que, né, o programa me dá, né? Tá? Aqui é 30% de ar, aqui é 50% de ar, mas são, né, tudo mais do mesmo aí, né? Tá? Ok? Beleza, obrigado. Nada. Joia. Deixa eu fazer a chamada então aí. Deixa eu achar vocês. Ô, professor, se eu tirar o print da mesa digitalizadora aí, mandar a gente aproximar aqui, dá para ver certinho? O que a gente fez agora? Isso, dessa losona aí, nossa. Sim, sim. Deixa eu só compartilhar de novo com vocês. Professor, o Wallace estava na aula até agora, mas o computador dele deu pau. Ele pediu para avisar para o senhor que teve que tirar o computador. Tá bom. A hora que eu for fazer aqui, você só me dá um toque só aqui. Quem que é mesmo? É o? Wallace. Wallace, tá. Homem do isentrópico? Uhum. Ok, vamos lá. Aqui, ó. Beleza? Vai falando para mim que dá para eu mexer aqui, que eu vou mexendo aqui. Não, se o senhor tirar o print dela toda, será que não dá para ver, não? Não dá, ó. Dela toda ela vai ficar desse tamanho aqui, ó. Não sei se na hora que colocar lá, se vai ficar boa. Ó, aqui, ó. Se a hora que tirar o zoom, né? Porque o que acontece? Eu acho que se eu der um print disso tudo aqui, ó, se eu fizer um print screen aqui, né? Na hora que você receber isso, eu acho que ele vai explodir, entendeu? Acho eu que ele vai explodir. Eu dou uma olhada lá. Eu vou ver aqui e eu ponho lá para vocês lá. Beleza. Falou? Joia. Deixa eu fazer a chamada aqui. Rapidinho. Só um segundo. Hoje é dia 6, né? Tá certo. Então, Adeilson tá por aí? Se não quiser, só escreve. Tô aqui. Adeilson tá aí, beleza.